Olá, amigos. Gostaria de fazer a leitura de um artigo de minha autoria, publicado em 3 de junho de 2011 no site do Web Artigos, que tem o seguinte título: A submissão da mulher à luz da Bíblia e o uso equivocado do termo. Este artigo conta já com 28.901 visualizações e espero que vocês apreciem. Embora eu discorde de alguns pontos defendidos por Saul Brandalize Júnior em seu artigo publicado na internet, destaco aqui o significado que ele traz da palavra submissão. Ele diz: a etimologia da palavra, em seu sentido original, é estar abaixo da missão de outra pessoa. E ressalta que não se pode confundir etimologia com significado. Segundo ele, em escritos antigos, como a Bíblia, por exemplo, ser submisso tem o significado de estar debaixo da missão, que era como ele esclarece o sentido da palavra da submissão na época em que os relatos bíblicos foram escritos. E ele chama a atenção para o fato de que o significado mudou, tendo a ver em nossos dias apenas com obediência inquestionável. Percebe-se que há em nossos dias o uso equivocado do sentido da palavra submissão, e em especial quando se trata da submissão da mulher ao seu esposo. E para entendermos o porquê desse equívoco, é preciso que façamos as seguintes considerações. À luz do relato bíblico, a mulher foi criada por Deus para ser adjuntora do homem. Por sua vez, o dicionário Aurélio da língua portuguesa dá à palavra adjuntor o seguinte significado: aquele que ajuda ou adjuntora, ajudante. E esse significado não é contrário ao significado que essa palavra tem na Bíblia. A Bíblia faz analogia entre a submissão da mulher ao seu esposo e a submissão da igreja, corpo, a Cristo, cabeça. E acerca disso, assim diz o apóstolo Paulo em sua carta aos cristãos da cidade de Éfeso: as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Porém, o marido é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também o estejam as mulheres sujeitas aos seus maridos em tudo. Efésios 5, de 22 a 24. Se, porém, partirmos da premissa que a submissão da esposa ao seu cônjuge significa que ela tenha que estar constantemente disposta a fazer a vontade do marido, ainda que esta vontade vá contra os seus próprios desejos e interesses, resultando em renúncia diária, então a relação marido-esposa, que analogicamente corresponde à relação que Cristo tem e deseja ter com sua igreja, realmente precisa ser alvo de grande reflexão entre os cristãos. E isso se dá justamente em razão dessa analogia que a Bíblia faz. E uma vez que o apóstolo Paulo diz que o marido deve tratar a esposa como a sua própria carne, é imprescindível que, à luz da Bíblia, nos perguntemos: em seu dia a dia, os maridos cristãos têm tratado suas esposas como a sua própria carne? Alguém em sã consciência faz algum mal à sua própria carne, traindo, humilhando, coagindo, desrespeitando, magoando, ferindo? Por outro lado, à luz da Bíblia, a relação que Cristo deseja ter com sua igreja não é uma relação do manda quem pode e obedece quem tem juízo, e sim uma relação de amor em que a submissão seja consequência da certeza de que tudo o que Cristo faz visa o bem de sua igreja. E isso nos dá o parâmetro de qual deve ser a relação marido-esposa à luz da Bíblia. Contudo, um parâmetro que não se restringe à esposa em relação ao marido, mas inclusive ele em relação a ela. Como disse Dostoiévski, o poder de Deus é interno e não é coercivo. E segundo o autor do livro aos Hebreus, Cristo é a expressa imagem do Deus vivo.
Isso significa que ele nos revela o caráter de Deus. Por conseguinte, a relação de Cristo com sua igreja também nos revela o caráter de Deus. E assim, uma vez que a Bíblia faz analogia entre o casamento e a relação de Deus com o seu povo, a conclusão que podemos chegar é a de que o caráter de Deus deve ser a marca da relação marido e mulher. Ou seja, não se trata de uma relação do manda quem pode e obedece quem tem juízo, e sim uma relação de amor, em que a submissão da esposa ao seu marido possa encontrar respaldo na certeza de que ele saberá tratá-la como a sua própria carne. Em Eclesiastes 4, de 9 a 12, a Bíblia nos diz o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Assim, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 bodas não se quebra tão depressa. Note que o texto acima denota uma relação em que impera o companheirismo entre o casal. O fato é que o uso equivocado do significado de submissão da mulher ao seu esposo tem sido a causa do fim de muitos casamentos cristãos. Isso porque uma relação onde um dos cônjuges sempre se anula em prol do outro estará sempre fadada ao fracasso, tendo como resultado um divórcio que mais cedo ou mais tarde poderá acontecer quando a outra parte perceber não ser mais possível permanecer num relacionamento que envolva tanta anulação de si mesmo. Infelizmente, o que se vê é que essa submissão tem sido interpretada como se significasse que a mulher não pudesse ter opinião própria, e muito menos se posicionar frente a ela. Porém, não devemos nos esquecer que Deus nos convida a um relacionamento que envolve renúncia do próprio eu, tendo em mente o fato de que Deus não anula em nós aquilo que nos torna peculiar em nossa individualidade. A renúncia a qual todos nós, homens e mulheres, somos convidados, não envolve tal aniquilação do eu, e sim a mudança onde ela realmente precisa acontecer. Abraão, Moisés, Pedro e Paulo tiveram suas vidas transformadas, mas não tiveram suas peculiaridades como indivíduos modificados. Embora impactados pela experiência pessoal com Deus, suas características como indivíduos foram mantidas. E diante disso, considerando a analogia que a Bíblia faz do casamento com a relação que Deus deseja ter com o seu povo, a conclusão que se pode chegar é a de que a submissão da mulher ao marido no casamento também não envolve a aniquilação daquilo que a define em sua individualidade. Até porque, se traçarmos o perfil de mulheres na Bíblia, veremos que Deus não buscou mudar em nenhuma delas aquilo que lhes era peculiar na individualidade de cada uma delas. E assim, nem todas as mulheres são como Sara, nem todas como Esté e nem todas como Débora. Eu encerraria por aqui este artigo, porém torna-se inevitável abordar dentro deste assunto, a submissão da mulher, a indagação que se faz sobre ela poder ou não ensinar. E é acerca disso que passaremos a tratar agora. Em sua carta a Timóteo, Paulo deu a seguinte orientação: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo 2, de 9 a 15. Em sua carta aos Coríntios, ele diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa aos seus maridos,
porque é vergonhoso para uma mulher o falar na igreja. 1 Coríntios 14, de 34 a 35. A meu ver, o uso de textos como esses dois que acabo de mencionar para defender a tese de que a mulher não deve ensinar nas igrejas é equivocado. E por certo, à primeira vista, afirmar ser isto um equívoco soa bastante estranho ao leitor, mas não é. E para entendermos melhor isso, será preciso abrir um parêntese para entrarmos na questão de usos e costumes na Bíblia, a fim de mostrarmos como Deus age na quebra de paradigmas. Exemplo 1. Nos tempos de Rebeca, o véu era tido como sinal de virgindade. Gênesis 24, de 61 a 67. Para uma melhor compreensão do texto, talvez seja preciso uma leitura de todo o capítulo. Exemplo 2. Nos tempos de Tamar, o véu era tido como sinal de prostituição. Por esta razão, Judá, em certa ocasião, não a reconhecendo, pensou ser ela uma prostituta, porque quando a viu, ela se cobria com véu. Gênesis 38. Exemplo 3. Nos tempos de Rebeca, era comum que as mulheres usassem adereços, e por esta razão Abraão mandou que seu servo lhe levasse joias de presente. Um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. Exemplo 4. No período neotestamentário, segundo historiadores que retratam esse período, era comum entre as prostitutas o uso de cabelos curtos, motivo pelo qual, para que as mulheres cristãs não fossem confundidas com as prostitutas, foi-lhes recomendado não cortar os cabelos. As novas convertidas de cabelos curtos coube a orientação de cobrir-se com véu. É simples entendermos essa orientação de Paulo às mulheres cristãs do primeiro século da igreja, uma vez que naquela época havia a associação do cabelo curto com a prostituição. Da mesma forma, se hoje uma mulher, ainda que não seja cristã, se vestir como uma prostituta geralmente se veste, corre o risco de ser confundida como uma prostituta. E da mesma forma como um rapaz que se veste como um avião de ponto de drogas, corre o risco de ser confundido como sendo um avião de ponto de drogas, se vestir igual a um avião de ponto de drogas. Fugir da aparência do mal, dizem as Sagradas Escrituras. Daí a razão do apóstolo Paulo ter feito essa recomendação às mulheres cristãs da igreja no primeiro século de sua existência. Um outro fator importante a ser considerado é a postura de Jesus em relação às mulheres. Percebe-se em sua postura ele dando os primeiros passos na quebra de determinados paradigmas. Até porque foi a uma mulher que Jesus se revelou como sendo o Messias esperado e a ela enviou para anunciar as boas novas aos seus conterrâneos, conforme podemos encontrar no relato de João capítulo 4, que narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E além disso, a aparição do Cristo ressurreto foi para as mulheres e não para os discípulos, e coube a elas anunciar aos discípulos o fato de que Jesus havia ressuscitado. Ora, se não houve da parte de Jesus a intenção de quebrar esse paradigma, então por que enviar uma mulher para anunciar tais boas novas e não a um homem? Até porque naquela época, equivocadamente, as mulheres não tinham muita oportunidade de poder se manifestar, não era lhes dado esse direito. E uma vez que à luz da Bíblia os dons e talentos são irrevogáveis e provêm de Deus, se usarmos de franqueza com o fato de que é inegável que muitas mulheres têm dons e talentos, como por exemplo o dom de ensinar, então fica claro perceber que Deus, por meio de Jesus, visou a quebra também desse paradigma. Embora na mentalidade de alguns seguidores de Cristo, como por exemplo o apóstolo Paulo, tal conclusão não pudesse na ocasião ser tão facilmente compreendida. Não permito, disse ele. Mas vale lembrar que o próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, admite que Deus distribui os dons e talentos como quer e para a edificação do corpo, que é a igreja de Cristo.
Um outro exemplo de quebra de paradigma está no relato da conversão de Cornélio, em que justamente o apóstolo Pedro foi escolhido para lhes transmitir as boas novas do Evangelho. À luz da Bíblia, pode-se afirmar que Deus possibilita a quebra de paradigmas no homem de forma lenta e de dentro para fora. É, contudo, inegável que a Bíblia nos mostra a mulher como adjuntora do homem, e isso esse artigo não nega. Todavia, ser o cabeça da família dá ao homem mais responsabilidade do que prestígio, propriamente dito. A responsabilidade de expressar no seu convívio familiar o caráter de Deus como marca de um relacionamento saudável. Observem que neste artigo eu não nego a submissão da mulher à luz da Bíblia ao marido. Antes eu repudio o uso equivocado do termo no que diz respeito a essa submissão, porque de acordo com a Bíblia está totalmente equivocada a forma como esse termo é atualmente aplicada no que diz respeito a isso. Meu nome é Jeane Kátia e eu espero que esse artigo possa ser bênção na sua vida, e se foi, peço que compartilhem. E quero te lembrar que Deus nos ama.